Graça e paz, amada igreja, mais um vídeo, uma mensagem de encorajamento e espero no Senhor que esteja tudo bem com você, com toda a sua família. Hoje eu gostaria de estar falando sobre um tema, compromisso. Esta é uma palavra muito forte, uma palavra descuidada hoje, onde as pessoas elas têm compromisso ou marcam compromisso e muitas das vezes falham, com os seus afazeres, com aquilo que prometeram. Mas como deve ser o procedimento do cristão, como deve ser o procedimento daqueles que têm o Senhor por seu auxílio, daqueles que conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Por exemplo, nos nossos afazeres diários, nós temos um compromisso no trabalho, por exemplo. Você tem hora para chegar, você sabe o que tem que ser feito ali. Você é mandado e você obedece. E se não for feito dessa forma, com certeza o patrão não vai se agradar de você e pode até te mandar embora. Então, nós vemos que as pessoas têm um compromisso no trabalho, chegam até antes do horário, e fazem ali seus afazeres como a empresa manda, ou o local onde trabalha manda, e assim leva o sustento para suas casas. Se você vai no fórum, por exemplo, você tem que ter um compromisso ali de não ir de qualquer forma ou de qualquer jeito. Tem um vestuário certo para você adentrar ali. E se você não for conforme está lá pedindo, com certeza você vai ser barrado na porta, porque aquelas pessoas ali têm um compromisso de seguir a lei, seguir o que está ali determinado para aquele ambiente, para aquele local. Agora eu te faço uma pergunta: quanto mais a obra do Senhor precisamos ter compromisso? E muitas das vezes agimos contrário a um compromisso. Se o culto na igreja é às 19 horas da noite, muitas vezes, irmãos, por nada, eu não estou julgando aqui ninguém, mas muitas das vezes os irmãos chegam às 19h05, às 19h10, por quê? O culto sempre começa um pouquinho mais tarde. Não é verdade? Eu já vi pessoas falando dessa forma: vou chegar lá um pouquinho mais tarde, porque o culto nunca começa no horário. Falta de compromisso. Se o culto na igreja não começa no horário determinado, é falta ali de compromisso com a verdade, com a palavra, com aquilo que prometeram. Não é verdade? Então o que acontece? Os irmãos muitas das vezes chegam atrasados por nada. Tem aqueles que chegam do serviço atrasado, teve que ficar um pouco ali no serviço. E às vezes ainda vão para a igreja, ainda que pegue um pouquinho da palavra, mas isso é bênção diante do Senhor. Por quê? Foi atrasado no ambiente de trabalho, ou pegou um engarrafamento no trânsito, ou aconteceu alguma coisa em casa, um imprevisto. E muitas das vezes a pessoa até vai atrasada, mas ela sabe do compromisso que ela tem. Por que ela está indo atrasada? Porque aconteceu algo. Porém, existe aquelas pessoas que não têm compromisso. Aquelas pessoas que vão de qualquer jeito para a igreja, tanto faz, tanto fez. Tanto faz cantar como ler a Bíblia, tanto faz levar a Bíblia como não. Tem pessoas que estão usando agora o celular, e à medida que estão usando o celular, já vai vendo outras coisas e vai se entretendo com outras coisas. Já vi irmãos na igreja com o celular e o pastor pregando ali ou cantando louvores, a equipe de louvor, irmãos mexendo no celular na hora do culto, coisa feia. Falta de compromisso para com o Senhor. Então nós devemos ter um verdadeiro compromisso com Deus. Para ir no fórum você tem que ir com um certo tipo de roupa. Você não pode entrar lá de qualquer jeito, de bermudinha, de uma camisa regata, um bonezinho. Não, você vai ter que tirar isso aí para entrar lá dentro. É organizado. Imagine na igreja, meus queridos. Você chega no trabalho sempre na hora, porque senão você vai levar uma bronca do seu patrão, ou vai ser descontado na folha de pagamento aqueles minutos ou horas que você chegou atrasado. Imagine na igreja, meus queridos. Então temos que ter um compromisso verdadeiramente com Deus, um compromisso real. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero me preparar antes de ir no culto. Uma semana antes eu já estou organizando a minha vida, para que eu saiba que o domingo é o dia do Senhor, é o dia de culto. Tem os dias das semanas também, aqueles momentos ali é para o Senhor. E eu preciso me organizar. Se eu trabalho até às 5 horas da tarde, eu tenho que me organizar das 5 até às 18h30. Porque às 19 horas, 19h30, eu tenho que me preparar e estar na igreja antes do horário.
Isso é compromisso com a obra, isso é compromisso com Deus. No serviço, se você chega atrasado, é punido. Na igreja, quem vai te punir? Mas o reto juiz está vendo, e precisamos de compromisso em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós falamos, assumimos compromisso com a igreja, assumimos compromisso com o irmão, e muitas das vezes é pregado isso na igreja, mas é bonito falar, é bonito dizer que temos que fazer, que a igreja é para isso. Mostrar até força para os irmãos, dizer que tem que fazer, mas na verdade não agem, não fazem. E aí? Falta de compromisso, falta de caráter, e assim cada vez mais a igreja vai se esfriando. E é o que está escrito lá em Mateus 24: muito se esfriará o amor de muitos. Mas Jesus, ele vai dizer aqui, em João capítulo 6, versículo 38 a 39, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Qual o compromisso de Cristo aqui nessa terra? O compromisso de Cristo é obedecer à vontade do Pai. Ele mesmo diz na palavra que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para assumir um trono humano, como muitos o queriam, mas ele veio para levar pessoas ao céu, para salvar o que havia perdido. Os discípulos não lavaram os pés dele, pelo contrário, o compromisso dele, ele ensinou os discípulos a ser fiel e a servir. E ele fez aquilo que os discípulos eram para fazer. Ele lavou os pés de cada um deles. Compromisso em ensinar, compromisso em andar junto com o discípulo, compromisso em dizer para eles como deve ser o procedimento dele. O que Jesus fala? Eu não procedi dessa forma, então vocês têm que fazer igual. Ou seja, servir. O compromisso da igreja, a missão da igreja é servir tanto os irmãos em Cristo como aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem rumo, aqueles que precisam encontrar em Cristo a solução para as suas vidas. E nós temos o compromisso como igreja de levar Cristo a essas pessoas. E aqui o Senhor vai dizer: a vontade do Pai é esta, que nenhum daqueles o qual ele me deu se perca. Ou seja, tem muitos cristãos aí que já são salvos, mas porém acomodados. Já estou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Deus vai chamar aqueles outros que vão ser salvos. Ou seja, as pessoas ali, elas se acomodam, sabendo que Deus já tem os seus escolhidos, mas Deus escolheu eu e você para levar a mensagem aos escolhidos. Nós temos esse papel fundamental de não nos acomodarmos. Pelo contrário, nós devemos suar a camisa, nós devemos correr atrás dessas pessoas, levar o evangelho, chorar por elas, orar por elas, jejuar por elas. Cadê seu compromisso de vida, meus queridos? Você corre atrás de tantas coisas nessa terra. Você quer tantos bens materiais, você quer tanto que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que Deus te cure. Mas na obra dele ninguém quer trabalhar, ninguém quer suar a camisa, ninguém quer colocar as mãos para se calejar. Esta é a verdade, doa quem doer. E a Bíblia nos diz que a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então o seu suor vai ser compensado no último dia. Toda a sua luta, todo o seu compromisso que você teve com Deus. Você abriu mão de tantas coisas nessa terra. Precisamos abrir mão de tantas coisas nessa terra. Precisamos ser fiel ao Senhor e honrar com os nossos compromissos. Mas muitas das vezes não é assim. E vemos crentes hoje acomodados. Crentes hoje que só liga a TV e assiste pela televisão o culto. Tem a oportunidade de estar na igreja, mas estão acomodados. Porém, existem outros que não podem estar na igreja por causa do risco, por causa de enfermidade, por causa de alguma coisa que aconteceu. E aí, sente o desejo de estar lá e não podem. Porém, existem aqueles que podem e não desejam estar lá. Misericórdia, falta de compromisso. Que nós como igreja, que nós como cristãos possamos nos fortalecer no Senhor, para termos o compromisso de sermos fiel até a morte, e Ele vai nos dar a coroa da vida. Precisamos pedir ao Senhor encorajamento, para que nós sejamos fortalecidos para a seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é a mensagem de encorajamento de hoje.
Agarre a um compromisso de ser fiel a Deus. Agarre a um compromisso de leitura da palavra. Agarre a um compromisso de oração, mas também de ação. De que adianta ficar só orando e não fazer nada? De que adianta ficar prometendo e não lá fazer o que prometeu? Precisamos de verdadeiros irmãos que prometem e cumprem aquilo que promete. É compromisso. Compromisso primeiramente com Deus, e compromisso com a igreja, com os irmãos, compromisso com a sociedade, de sermos fiéis e atender segundo a vontade de Deus. A missão de Cristo era essa. Daqueles que o Pai me deu, eu não posso perder nenhum, eu não vou deixar perder nenhum, eu vou dar a eles essa certeza em seus corações. E agora que nós temos essa certeza, nós precisamos levar essa certeza aos corações daqueles que estão perdidos. E encorajar os nossos irmãos em Cristo, prometendo e cumprindo. E tendo compromisso de servir a Cristo até a sua vinda, ou a nossa partida deste mundo. Até o próximo vídeo de encorajamento, próxima semana, sobre o Natal. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.